paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Este vídeo faz parte de uma sequência de vídeos baseada numa palavra bíblica. É uma série de vídeos que eu vou estar deixando o link dos vídeos antecedentes desta série na descrição. Na descrição vai estar o link da playlist com todos os vídeos desta série. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo Romanos capítulo número 4, versículo número 17, que assim vai dizendo: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos e ouvintes, Deus dirige uma palavra por intermédio da vida do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, falando sobre o que estava escrito acerca de Abraão, nosso pai em relação à fé em Deus, acerca de que Deus havia falado a Abraão que por pai de muitas nações, Deus havia o constituído, perante aquele no qual creu, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando pensamos neste assunto, de que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, algumas histórias podem vir à nossa memória. A história qual quero contar neste vídeo é a história de Gideão, qual vamos falar hoje. Meus irmãos e ouvintes, pela desobediência dos filhos de Israel, o Senhor os dá nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, os filhos de Israel vão fazer para si covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Tudo isso por causa dos midianitas. Porque sucedia que, semeando Israel, ou seja, plantando alimentos, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente subiam contra Israel e se colocavam contra Israel em campo e destruíam a novidade da terra, ou seja, tudo aquilo que Israel plantava era destruído até chegarem em Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porquanto os povos inimigos subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, Deus vai enviar um profeta qual vai falar ao povo, dizendo que, em outras palavras, do Egito Deus havia feito eles subirem, e havia-os tirado da casa da servidão, e havia-os livrado da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos os oprimiam. Deus os expeliram de diante de Israel, e a eles Deus havia dado a terra. O Senhor havia dito que Ele é o Senhor, Deus daquele povo, de Israel. O Senhor havia falado que eles não deveriam temer aos deuses dos amorreus, em cuja terra eles habitavam. Mas o povo não houvera dado ouvidos à voz do Senhor. E aqui chegamos no versículo 11, que nos apresenta o seguinte cenário. Gideão, filho de Joás, abiezerita, estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava debulhando o trigo, batendo o trigo no lagar, que era o lugar aonde se fazia o vinho, em que se pisava as uvas para que delas viesse a sair o suco, extraindo assim o suco da vide. Gideão estava fazendo algo em um lugar que não era muito comum de se fazer ali, mas isso por causa do medo que possivelmente ele poderia ter de ver os midianitas saqueando seu sustento, o seu mantimento. Por isso estava fazendo isso em um lugar escondido. Quando então um anjo se assenta debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia ao pai de Gideão. O anjo dirige a palavra a Gideão, dizendo que, em outras palavras, Deus era com ele, chamando-o de varão valoroso. Gideão, segundo a visão que tinha das condições difíceis que estava se sucedendo em Israel, vai dizer que se o Senhor era com eles, por que estava sobrevindo tudo aquilo? E o que era feito de todas as maravilhas que dantes os pais do povo, dos filhos de Israel, contaram, dizendo:
se o Senhor não os havia feito subir do Egito? Gideão continua a falar, dizendo que, em outras palavras, naquele momento o Senhor os havia desamparado e os dado nas mãos dos midianitas. Então, depois do questionamento de Gideão, a palavra diz que o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E Gideão, meus irmãos e ouvintes, responde ao Senhor, pautando sua incapacidade de fazer aquilo que Deus estava dizendo, segundo as questões genealógicas da pobreza da sua família e da sua pequenez. Gideão assim diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Porém, meus ouvintes, Deus disse para Gideão que o Senhor seria com ele, e ele feriria os midianitas como se fossem um só homem. Daqui nós tiramos uma reflexão. Irmãos e ouvintes, quantas vezes nós não nos limitamos em cumprir o mandado do Senhor por nos basearmos na incapacidade que se encontra em nossa vida? As condições desfavoráveis não são nada diante do Deus que fez um exército se levantar dos ossos secos, que fez uma mulher estéril gerar um profeta, que fez um homem de 100 anos que até então só tinha um filho se tornar pai de uma multidão de nações, que fez o mar vermelho se abrir e o povo passar como que por uma avenida em seco, que fez com que o fogo da fornalha, que fora aquecida 7 vezes mais, não queimasse e não deixasse naqueles 3 jovens sequer cheiro de fogo. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você pode ter nascido em um lugar que na sua concepção não é próprio para se vivenciar as promessas do Senhor, mas no lugar da vergonha, Deus te usará para gerar dupla honra. Meus ouvintes, Gideão vai pedir um sinal. Ele diz para o anjo ficar ali, não se apartar, até que ele viria a ele e trouxesse um presente e colocasse perante ele. E o anjo disse que esperaria até que ele voltasse. Gideão vai entrar e preparar um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne ele vai colocar em um açafate, que seria um pequeno cesto, e o caldo ele vai pôr numa panela e trazer até debaixo do carvalho e apresentar ao anjo. Porém o anjo de Deus disse para Gideão tomar a carne e os bolos asmos e os colocar sobre a penha e verter o caldo, lembrando que uma penha pode significar uma rocha ou a fenda de uma rocha. E assim como lhe foi mandado fazer, Gideão fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão, após ter visto que era o anjo do Senhor, ele declara: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, meus irmãos e ouvintes, o Senhor o disse que ele não deveria temer. Ele não morreria. E Gideão vai edificar ali um altar ao Senhor, cujo nome ele deu de Senhor é Paz. Naquela mesma noite, meus ouvintes, o Senhor vai direcionar Gideão a tomar de seu pai, cujo nome fora Joás, o segundo boi de 7 anos. E ele deveria derribar o altar de Baal, que era do seu próprio pai, cortar o bosque que estava ao pé do altar e edificar ali um altar ao Senhor, no cume daquele lugar forte, num lugar conveniente. Ele também deveria tomar o segundo boi e oferecer em holocausto com a lenha que haveria de cortar do bosque. Gideão toma consigo 10 homens, dentre os seus servos, e faz como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo Gideão a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não efetuou esta obra de dia, mas fez de noite. Levantando-se de madrugada os homens daquela cidade, eis que o altar de Baal estava derribado, e o bosque que estava ao pé do altar cortado,
e o segundo boi oferecido no altar, de novo edificado. Alguns homens daquela cidade vão perguntar uns aos outros quem havia feito aquilo, e esquadrinhando, ou seja, investigando e inquirindo, vão dizer que havia sido Gideão quem fizera tudo aquilo. Os homens daquela cidade vão dizer a Joás, pai de Gideão, para que ele viesse atirar para fora o seu filho, para que Gideão fosse morto, porque havia derribado o altar de Baal e cortado o bosque que estava ao pé dele. Joás, pai de Gideão, vai perguntar se eles contenderiam por Baal, ou seja, se eles defenderiam a causa de Baal, se eles livrariam a Baal. Qualquer que por Baal contendesse ainda aquela manhã morreria, disse Joás. Se Baal era Deus, que por si mesmo contendesse, pois haviam derribado o seu altar. E naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, que significa contendor de Baal, dizendo que Baal contenderia com ele. Meus ouvintes, os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente vão se ajuntar num corpo. Eles passam e põem o seu campo no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, vai revestir Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram a ele. E ele envia mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Meus irmãos e ouvintes, aqui chegamos nas duas provas do novelo de lã, tais provas que Gideão efetuara, para ter a total certeza de que era ele quem o Senhor havia escolhido para livrar a Israel. Ele diz para o Senhor, nos versículos 36 ao 40 do capítulo 6 do livro de Juízes: E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Resumidamente, as provas consistiam em: Gideão colocaria um novelo de lã em um lugar aberto, numa eira. Se o orvalho estivesse somente no velo, e em toda a terra seco, então ele saberia que o Senhor havia de livrar Israel por Gideão. E assim se sucedeu. Gideão se levantou de madrugada e, em outras palavras, meus ouvintes, espremeu o velo, e do orvalho do velo encheu uma taça de água. Mas ele, não satisfeito, fez mais uma prova, invertendo os papéis. Agora, se o velo estivesse seco e em toda a terra molhado, ele conheceria que o Senhor havia de livrar Israel por ele, por Gideão. E assim se sucedeu, e assim aconteceu. Gideão, meus ouvintes, era um homem improvável da família mais pobre de Manassés, e ele era o menor na casa de seu pai. Mas Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Mais à frente nós enxergamos, resumidamente, basicamente, as provas que Deus direciona Gideão para fazer, com o povo, com o exército de Israel que estava vindo após ele, para lutar contra os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente. Deus direciona Gideão para dizer para o povo, que eram 32.000, que os covardes e os medrosos voltassem. E então voltam 22.000 pessoas e só ficam 10. E Deus direciona Gideão a fazer mais uma prova, a prova das águas, aonde só foram aprovados aqueles que pegavam a água com a mão e levavam até a boca. Todavia, aqueles que se abaixavam, perdendo a atenção, foram reprovados. E só restam 300.
300 homens contra um exército que, segundo a Bíblia Sagrada, eram como gafanhotos que enchiam a terra. Nós estamos falando de 3 nações: a nação dos Midianitas, a nação dos Amalequitas e a nação dos filhos do Oriente. E eles se uniram como num corpo, ou seja, a chance de Israel vencer era muito pouca. A possibilidade, a porcentagem de acerto era mínima, mas o Senhor estava com eles, e Deus fez com que aquele exército inimigo fugisse ao estrungir das trombetas. Não foi uma questão de possibilidade, mas uma questão de espiritualidade. Não foi uma questão de porcentagem, foi uma questão de espiritualidade. Era Deus quem estava dirigindo o povo. E assim a vitória foi adquirida na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo, compartilhar com mais alguma outra pessoa. E se você puder deixar um comentário falando o que você achou desse vídeo, eu também gostaria de saber o seu feedback sobre os vídeos deste canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.